quadro Bate-Papo da FAT, vamos entrevistar o professor Jorge França para falar sobre ONGs, as organizações não governamentais. Professor, o que são ONGs? É interessante, Juliana, lembrarmos que as organizações não governamentais, elas ganharam um discurso, uma temática, uma dimensão a partir dos anos 90. As organizações não governamentais são as empresas do terceiro setor, que elas fazem o serviço que é do setor estatal. Digamos que na falência social do setor estatal, essas empresas do terceiro setor, elas passam a atuar. Saúde, educação, direitos humanos e assim vai. No Brasil, a popularização das ONGs estão ligadas ao sociólogo o Herbert de Souza, o Betinho, que inovou com uma ONG ligada à questão do Fome Zero, do Natal Sem Fome, que virou um projeto político depois do governo Fernando Henrique, aplicado na era Lula. Certo. Falando de Betinho, ele define as organizações da seguinte forma: as ONGs são comitês da cidadania e surgiram para ajudar a construir a sociedade democrática com que todos sonham. Você concorda com isso? Eu concordo e não só acrescento algo. As ONGs elas têm um papel importantíssimo. O papel do desenvolvimento do bem público é um papel do Estado. Esse é o conceito do Estado. O que é Estado? O Estado é uma organização política e administrativa voltada para o bem público. Porém, os estados ao longo do século XX não cumpriram necessariamente com o seu projeto de sociedade. O empresariado, muitas vezes, está muito mais voltado à questão dos lucros do que necessariamente os bens sociais. E aí, pegando esse conceito de Betinho de democracia, de cidadania, de liberdade, surgiu o que eu chamo protagonismo civil. O termo é meu, viu, Juliana? Eu que inventei. Protagonismo civil. O que é o protagonismo civil? É justamente a própria população se mobilizar e se organizar para atuar onde há falência do Estado e há necessariamente o desinteresse do empresariado. Então, as ONGs, elas reelaboraram o conceito de cidadania que nós não tínhamos no início do século XX, somente na segunda metade do século XX, que é esse conceito de cidadania. Então, acima de tudo, as organizações não governamentais, elas deram lições do que é ser cidadão, tanto para o Estado, que passou agora a falar de políticas públicas e políticas sociais, quanto para o empresariado, que incluiu, Juliana, um assunto chamado responsabilidade social nas suas questões empresariais. Então, você concorda com a ideia de concretização de sonho dele em relação a uma nova sociedade, mediante a esses pequenos grãos, né, sendo na arte, na cultura, até na própria política. Com certeza. Incentivando aos jovens a lutarem pelos seus direitos e acreditarem numa sociedade mais justa. Exatamente. Muitos dos projetos políticos, Juliana, que nós temos no Brasil, como por exemplo o Ficha Limpa, são oriundos de organizações não governamentais. As organizações, elas têm um papel na construção da democracia muito significativa. Depois da ditadura militar, de 85 para cá, as ONGs se multiplicaram no país e dão grandes lições de cidadania. Acesso à tecnologia, como por exemplo você tem uma ONG de inclusão de tecnologia nas favelas do Rio de Janeiro, a chamada Inclusão Social. Você tem a questão do Ficha Limpa, você tem ONGs ligados como a Polis, que atua no eixo Rio-São Paulo, que vai democratizando os acessos à política. Então as ONGs têm um papel imprescindível no século XXI na construção dessa cidadania. Então eu acredito que a cidadania ela está ligada a três eixos principais. O Estado precisa ser cidadão e essa é a principal função do Estado. As empresas não podem mais se preocupar com os lucros, tem que se preocupar com responsabilidade social. E as ONGs estão aí para atuar aonde não há atuação nem das empresas, nem do Estado. Então cada um de nós podemos nos engajarmos de uma ONG. O grande problema, na minha opinião, ligado às ONGs, é que algumas adquiriram alguns vícios da nossa própria conjuntura e formação histórica de corrupção, lavagem de dinheiro. E muitas vezes também as pessoas não encaram o voluntariado que as ONGs precisam como sendo um aspecto de aprendizado. E para você que está nos assistindo, uma grande dica: as empresas hoje valorizam os seus executivos, os seus trainees e as pessoas que vão entrar pelo voluntariado. Isso é muito importante para você, futuro executivo, ter uma experiência de voluntariado de uma ONG que mostre que você tem preocupação e responsabilidade social. Jorge, como a estratégia de negociação na Conferência Rio+20, que acontecerá entre os dias 20 a 22 de junho agora, no Rio, alguns governos de países ricos estão propondo um retrocesso dos princípios da Rio 92. Você é de acordo com o objetivo dessa conferência, com as pautas que vão ser expostas lá? Qual a sua opinião em relação a esse movimento dessa conferência internacional?
Como nós estamos falando de organizações não governamentais, o ECO 92, acontecido há 20 anos atrás, ele teve uma grande participação das ONGs. As ONGs, uma das temáticas principais que as ONGs discutem, principalmente em países subdesenvolvidos, é a questão ambiental. E agora o Rio+20, ele vem buscar o que foi decidido e o que não foi aplicado. E a grande problemática, essas discussões que se tem a Rio+20 vai ter uma participação muito significativa do governo e de empresas. Mas qual é o objetivo necessariamente dessas empresas e desses governos que estão aí? São os objetivos de realmente promover o desenvolvimento e a preservação ambiental ou fazer propaganda política e até mesmo um merchandising social, como nós dizemos? Então, assim, ainda é muito delicado você discutir isso. O evento vai acontecer, realmente o Brasil é uma referência internacionalmente, quando se falando de questão ambiental, mas ainda é muito incipiente você dizer qual é a cara desse evento. O evento vai acontecer. Uma coisa é certa, as diretrizes de 92 não foram plenamente ampliadas e efetivadas nesses 20 anos. As ONGs até fiscalizaram e denunciaram isso, porém, nós não tivemos uma efetivação dessas diretrizes acontecidas lá em 92. Dando continuidade ainda sobre os temas, os dois temas em foco da Conferência do Rio+20 este ano serão a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável. Você acredita, sob o seu ponto de vista de cientista político, que esses problemas um dia sejam resolvidos no mundo? Bem, eu cheguei a pensar nos últimos tempos que essa coisa de acabar com os problemas ou extinguir os problemas talvez fez um vício nosso da herança comunista. O comunista queria dizer que ia acabar com as desigualdades sociais. Eu já não falo mais dessas coisas, entendeu? Deve ser por causa da idade também, a gente vai ficando mais cauteloso com algumas coisas. Mas uma coisa é certa, Júlio, acabar com esses problemas, eu não sei se eles acabam, mas o que nós precisamos é diminuir esses problemas, que eles não sejam tão impactantes na vida social das pessoas. Que muitas vezes esses problemas podem até existir, mas que eles possam diminuir significativamente. Eu acho que o grande objetivo dos governos que estão agora participando da Rio+20, o governo brasileiro como sendo protagonista, das organizações não governamentais mundiais, organizações mundiais de vários locais estão aqui, inclusive as empresas, é que o desenvolvimento sustentável e a economia verde seja a tônica do século XXI. Se isso pelo menos não acabar com os problemas ambientais, nós possamos amenizá-lo de forma significativa, que ele não possa ser tão impactante na vida das pessoas. E como cientista político, sociólogo, historiador, eu sempre falo uma coisa: não se discute desenvolvimento ambiental, desenvolvimento sustentável, economia verde, sem discutir as sociedades nativas, as comunidades nativas. Então, discutir floresta amazônica é discutir a comunidade indígena, discutir a produção do dendê é discutir comunidades quilombolas. Então, o desenvolvimento sustentável e a economia verde perpassa também pela cidadania das classes mais vulneráveis do ponto de vista social. Você é a favor do Greenpeace que acredita que se a presidenta realmente assinar esse novo código, essa mudança, vai fazer com que a Amazônia possa vir um dia acabar, se extinguir? Que eles acreditam que essa exploração inadequada, que segundo as informações do próprio site fala isso, que se for mudado, se a Dilma não vai estar, automaticamente as pessoas vão poder explorar da forma que bem entender. Você é de acordo com essa opinião do Greenpeace? Eu sou a favor que o Greenpeace, o Greenpeace usa muito bem as redes sociais, né, como promoção da questão ambiental, possa promover esse veto a Dilma. Eu sou a favor do veto do Código Florestal. O Código Florestal realmente beneficia os grandes latifundiários, beneficia o agronegócio, e nós sabemos que a estrutura latifundiária do agronegócio beneficia alguns grupos e compromete questões sociais crônicas que existem no Brasil, principalmente nas áreas menos urbanizadas, nas áreas florestais e nas áreas mais rurais. E o mais interessante dessa questão do Código Florestal, da Dilma, que a discussão do Código Florestal não tem que ser uma discussão política, como o Senado e a Câmara de Deputados têm sido feita. Ela tem que ser uma discussão política, mas voltada para as questões sociais, não voltada para as questões partidárias e empresariais. E aí o Greenpeace merece parabéns nesse aspecto. Então, essas discussões sobre o Rio+20, desenvolvimento sustentável, o Código Florestal, são realmente discussões fundamentais. E aí vem novamente o nosso bate-papo, né? As organizações não governamentais. Já que elas não têm muitas vezes o poder de vetar o que está acontecendo, elas têm o poder de denunciar e publicizar para a sociedade o que está acontecendo. E o Greenpeace faz isso bem. A Globo.com fez um site, né, propriamente sobre a gente ajudar eles a investigar a Amazônia. Se a gente soubesse que está
sendo destruída uma área de patrimônio ambiental, a gente denunciasse, para eles acionar o próprio ministério envolvido nas relações ambientais e tomar as providências. Você acredita nisso? Eu acho que tem muito de teoria de conspiração também. Tem de lembrar dessas teorias das conspirações. Vendemos a Amazônia, os judeus são os culpados pela crise mundial. Tem todas essas coisas de teoria da conspiração. Que há, sem sombra de dúvida, uma cobiça internacional, empresarial e política sobre os recursos naturais do planeta e não só da Amazônia, a gente não tem dúvida nenhuma disso. Mas que ainda há uma soberania muito significativa do governo brasileiro sobre a Amazônia, sim. Mas que também há uma pequena fiscalização do governo nessas áreas e também o empresariado é como se fosse a tutela dessas regiões. Então cabe necessariamente, sabemos se é uma teoria da conspiração ou não é uma teoria da conspiração. Vamos vender a Amazônia ou não vamos vender a Amazônia, uma maior efetivação do governo lá. E não só o governo, como também a própria sociedade civil. E o melhor exemplo da sociedade civil se organizar é através das sociedades não governamentais, das ONGs, associações de bairro. Eu conclamo vocês das comunidades que se organizem, se mobilizem, discutam cidadania localmente, porque a gente só pode discutir cidadania no mundo se a gente discute cidadania na nossa casa e no nosso bairro. Fundamental isso. Então as comunidades têm de começar a se organizar e para isso as ONGs têm esse papel de incentivar a leitura da sua própria localidade, levar as pessoas a aprenderem mais sobre o seu próprio convívio, levar as pessoas a conhecer mais o mundo que os cerca e, acima de tudo, ensinar as pessoas a lutar por seus direitos. Isso é um papel fundamental que as ONGs defendem e, na maioria das vezes, fazem muito bem esse papel, muito melhor do que o próprio governo. Jorge, o que lhe leva a crer que, no caso, não seja resolvido esses problemas que sempre são debatidos todos os anos de campanha, em 4 anos, os mesmos temas? Por quê? Porque, no caso, o governo não pode realmente resolver? Ou porque as pessoas que chegam ao poder se esquecem do que promete ao povo? Eu acredito que são as duas coisas. Eu acho que você tem tanto desinteresse de alguns setores do governo de resolver o problema, como também aqueles que chegaram ao poder esquecem algumas coisas. Só que política, a gente acha que política é um fenômeno partidário. Para você fazer política, você tem que estar na máquina pública, na burocracia, como dizia o sociólogo Max Weber. Não é. Política é participação e construção da cidadania. E essa é uma responsabilidade de todos nós. E a nossa democracia, que não é uma das melhores do mundo, mas com certeza nem uma das piores, temos uma democracia relativamente avançada, ela diz uma coisa interessante. Quando todos aqueles que estão no poder não correspondem aos nossos próximos interesses, a gente pode ir às ruas protestar. Então eu acho que esse ano é um ano de nós ouvirmos as propostas políticas, valorizarmos as propostas políticas, votarmos em quem a gente confia que vai defender os nossos interesses. Mas caso esse que vem estar no poder não venha resolver, que a gente possa ir às ruas e colocar a nossa voz em prol da cidadania. Falando também da questão política em um tema muito debatido como a educação, por você ser professor e ter uma consciência de sala de aula, eu queria que você pudesse fazer para mim um balanço sobre a educação no Brasil. De melhorias, pontos negativos, coisas que foram melhoradas e coisas que ainda precisam ser melhoradas. Nós avançamos no cenário educacional, temos pontos positivos, mas em compensação a outros países que têm um PIB menor do que o nosso, que não é uma potência econômica como nós estamos muito atrasados. Nosso aluno lê menos, entendeu? Nosso aluno vai pouco para a universidade em comparação ao Chile e à Argentina. Falar de educação é muito complexo, mas eu acho que o ponto crucial de falar de educação, ela tem de perpassar, em especial, pela valorização do professor. Discutir educação não pode desincluir essa figura, ela é central. A valorização do professor é central para você discutir qualidade da educação, merenda escolar, estrutura, Enem, universidade, alfabetização. Por quê? Porque ser professor no Brasil virou profissão de risco. Nós, professores, vivemos uma situação de risco e muitas vezes meus colegas que trabalham nas cidades e em locais periféricos ligados à escola pública, virou problema de segurança pública. Você pode morrer em uma sala de aula. Quero agradecer aqui ao seu amigo. Ao meu amigo e professor Jorge France. Ok, valeu, obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau.